Nesse tutorial você vai aprender a construir um flyer católico do zero utilizando apenas o Photoshop de uma forma bastante descomplicada. Já observando, esse tutorial vai ser um pouco diferente dos tutoriais que eu costumo trazer aqui no canal, pois eu vou fazer ele da forma mais rápida possível e de uma forma que vocês consigam entender cada uma das coisas que eu estou falando. Então, para iniciar aqui o nosso projeto, a primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui nas opções de criar um novo documento. Em novo documento você coloca na opção de web, que vai colocar a proporção de 1080 na largura por 1350 na altura, coloca a resolução de 300 e em Color Profile você vai colocar em Adobe RGB 1998. Feito isso, você cria o documento, pronto, já criamos o nosso material. Para que tudo possa ficar alinhado dentro de um projeto de design, é necessário que a gente coloque um grid. Para colocar um grid dentro do Photoshop, a gente pode fazer de diversas formas, mas a gente vai fazer da forma mais fácil, que é vindo em visualização, vamos vir em guias e depois de guias nós vamos vir em nova grade. Em nova grade, por padrão, geralmente vem em default. Você vai colocar 3 nessa coluna, depois 3 nessa. Aqui você vai deixar em 0, ativa as margens e coloca 80 pixels em cada um dos cantos. Eu vou deixar essa opção aqui em azul, provavelmente no seu Photoshop pode ser que não tenha essa opção, ainda mais se você utiliza uma versão pirata, pois isso aqui trata-se de uma atualização mais recente do Adobe Photoshop 2022. E feito aqui o nosso grid, a gente vai dar um OK. Após fazer isso, nós precisamos fazer o seguinte: como nós temos uma opção de Artboard aqui ativada, se vocês seguirem o mesmo padrão de documento que eu ensinei a fazer, você vai clicar sobre ela e vai perceber que vai aparecer essas arestas aqui no canto. Tendo aparecido essas arestas, você vai apertar a letra Ctrl mais R, R de rato, e deste modo estará ativando aí a sua régua. Você vai clicar em cima da régua aqui na lateral, vai clicar e arrastar e vai trazer uma linha chegando certinho aqui na aresta do meio. Feito isso, você tem 100% de certeza que essa linha ela representa o meio do nosso layout. Uma vez fazendo isso, você vai vir em visualização novamente, guias e vai bloquear elas. Você também pode bloquear segurando Alt, Ctrl, ponto e vírgula. Tendo bloqueado a nossa guia, agora a gente precisa analisar o que a gente vai fazer. Por se tratar de um flyer católico, eu vou utilizar alguns elementos simbólicos, porque simbologia dentro do design é importante, uma vez que faz parte dos 4 aspectos do design, para que a gente possa trazer uma mensagem um pouco mais coerente. Feito isso, o que eu fiz? Fui em alguns bancos de imagem, peguei algumas imagens para que eu pudesse adicionar aqui. Então a primeira imagem que eu vou trazer para o meu projeto vai ser essa. Então eu arrasto e jogo aqui dentro do Photoshop, e jogando aqui dentro vocês vão ver que ela vai vir com essa opção aqui que é chamada transformação livre. Então se a transformação livre está ativada, eu posso arrastar ela e está aumentando. Como eu quero aumentar ela em escala, eu vou segurar Alt no teclado, clico e arrasto e consigo aumentar dessa forma. Agora eu arrasto mais aqui para cima, dessa forma está bom, dou um Enter, pronto. Eu não quero que essa imagem apareça com esses prédios aqui atrás em grande destaque. Então o que eu faço para corrigir isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da lei e vou converter ela em Smart Object. Então uma vez que está convertido em Smart Object, você vai vir em Filtros, Desfoque e vai adicionar aqui um Gaussian Blur. Feito isso, a gente vai colocar aqui mais ou menos em 5 para o desfoque ficar nessa intensidade. Vamos dar um OK e vamos seguir para o próximo passo. Nós temos que adicionar aqui a imagem da pessoa que vai estar representando aqui. Então como que eu faço isso? Eu encontrei essa imagem aqui no Google, eu vou arrastar ela e vou jogar dentro do Photoshop. Como nessa imagem aqui a gente não tem muitos detalhes aqui do cabelo saindo para fora, eu consigo fazer o recorte dela aqui de uma forma muito fácil. Como é que é? Como é que a gente vai fazer isso? Você pode selecionar, por exemplo, aqui essa ferramenta que é chamada Object Selection Tool, e clicando sobre ela você vai encontrar uma opção aqui chamada Select Subject. Clicando na Subject Selection, o serviço de inteligência artificial vai selecionar somente a área aqui da pessoa. Então clico, o serviço de inteligência artificial está fazendo a sua parte e pronto, a mágica já foi feita. Você pode fazer esse processo também vindo em Select e clicando aqui em Subject. Assim ele faz também o mesmo procedimento, mas se você fizer vindo por aqui, você economiza até mais tempo. Feito isso, nós vamos perceber o seguinte, que alguns detalhes aqui ficaram danificados, como aqui. Então como é que eu resolvo isso? Eu vou vir aqui e vou adicionar minha Polygonal Lasso Tool, é só clicar com o botão direito em cima,
vou segurar a tecla Alt no teclado e vocês vão ver que vai aparecer um menos, ó. Com esse menos ativado, com a tecla Alt ativada, vou dar um clique aqui. Agora eu já posso soltar a tecla Alt, fecho, pronto, eu removo a seleção. Pode ocorrer de alguns detalhes aqui, ó, como por exemplo, serem interessantes aparecer na imagem. Então, para mim refazer a seleção aqui, ou seja, adicionar mais seleção, ao invés de segurar Alt, que vai estar removendo, eu vou segurar a tecla Shift. Então vai aparecer o ponteiro do mais. Vamos vir aqui, ó, selecionando, fecho aqui. Pronto, ele adicionou mais seleção nas partes onde eu quero que apareça. Aqui também, ó. Lembrando que esse tutorial aqui é um tutorial bastante prático para que vocês possam compreender mais ou menos como é que é a linha de raciocínio na hora de criar alguns arquivos aqui. Essa parte bem aqui, ó, ela não pode aparecer, ou seja, eu não quero que apareça, então vou remover, ó. A seleção acabou ficando muito grande. A mesma coisa bem aqui. E agora o que a gente pode fazer? Geralmente, o que o pessoal costuma fazer? Aperta Ctrl J em cima da seleção e você vai criar uma cópia já com recorte feito. Só que quando você faz isso, o recorte fica todo danificado. Então qual é o jeito mais prático de você fazer, né, um recorte nesses casos aqui, ó? Com a seleção ativada, você vem bem aqui, ó. Pode clicar nessa opção ou então aqui e você vai clicar na opção chamada Select and Mask. Clicando sobre ela, vai abrir um plugin e esse plugin aqui ele já recorta a imagem para você. Eu vou ativar descontaminação de cores, vou vir aqui e colocar, ó, para criar uma nova layer com uma máscara, vou dar um OK e agora a gente já tem o nosso recorte. Feito isso, eu vou dar um Ctrl+, porque eu percebi que bem aqui ficou com um detalhe meio danificado. Como eu corrijo isso? Pego aqui, ó, vou vir fazendo a seleção bem certinha aqui, ó, para corrigir esse leve detalhe aqui, ó. Dessa forma aqui está bom, eu vou fazer a seleção pelo lado de fora, porque a área que eu vou querer apagar é essa área aqui e não para o lado de dentro. Então eu vou pegar o meu pincel e vou deixar aqui com a cor preta. E com a cor preta ativada, vocês vão perceber aqui na máscara, ó, inclusive eu vou aumentar o tamanho dela aqui. Pronto, aumentei, vocês vão perceber que a área branca, ela representa a imagem. E a área preta representa tudo aquilo que foi apagado aqui, ó. Porque se eu clicar aqui, ó, e desabilitar, uma vez habilitada, a gente olha os detalhes da máscara por baixo. Então eu ativo ela novamente. E agora eu entendo que se eu passar aqui o meu pincel, ó, ele vai apagar esses detalhes. Então se eu colocar aqui, ó, com a cor branca, ele vai refazer, ó, porque a área branca é essa bem aqui, ó. Então se eu pinto de preto, eu refaço os detalhes. Então o que a gente vai fazer? Vocês podem perceber que retirou bastante detalhe aqui, ó, mas isso aqui não tem muita importância. Então aqui, ó, vamos apagar, deixa até eu passar aqui bem levemente, ó. Pronto, vamos converter em Smart Object, clicando com o botão direito em cima, Ctrl 0. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem, vou arrastar para cá e soltar aqui dentro. Feito isso, vou aumentar de tamanho. Como a gente tem um grid, a gente tem que usar o grid como base de alinhamento. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer uma base de enquadramento aonde o rosto dele vai ficar entre esse ponto e esse. E vou usar também essa margem para centralizar muito melhor. Eu posso dar um Ctrl T, vou jogar para cá e posso vir dando uma leve rotacionada aqui na imagem para tirar algumas imperfeições da posição que a pessoa estava na hora que a foto foi tirada. Vou deixar aqui, dessa forma está bom. E agora a gente vai realçar detalhes dessa imagem. Como que eu faço isso? Eu venho nas opções de filtros e a gente vai ter uma opção chamada Sharpen. Em Sharpen você vai colocar em Smart Sharpen e vocês vão perceber o seguinte, ó. A nossa imagem originalmente estava dessa forma e quando eu aplico o efeito fica assim. Ou seja, eu realço detalhes de sombra e também alguns detalhes de luminosidade. Então eu vou colocar aqui, ó, 150, aqui 2,025 e dou um OK. Já fiz a minha alteração. Nessa parte de baixo eu vou dar um Ctrl G, vou colocar o nome de fundo nesse grupo. Se você não entendeu o que é o grupo é o seguinte, você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui, ó, nas opções de criar um novo grupo e em grupo você consegue dizer qual tipo de imagem ou qual tipo de layer vai ter dentro desse grupo. No meu caso aqui vai ser a foto, então eu dou um OK e eu criei aqui o grupo para que as coisas fiquem organizadas aqui nas nossas camadas. Agora o que eu vou fazer?
Lembra que eu falei da parte simbólica do design? Nós vamos adicionar símbolos aqui dentro para que nosso design fique melhor. Vou vir aqui, vou pegar primeiramente este item, vou dar um clique nele e ele já vai abrir diretamente dentro do Photoshop. Esse item aqui é um item 3D, então eu vou selecionar ele bem aqui, arrasto e jogo aqui atrás. Vamos dar um Enter. Inclusive, eu vou fechar isso aqui porque eu não estou mais precisando. Posso até fechar isso aqui também para não pesar o nosso sistema. Eu vou jogar essa imagem no grupo do fundo. Vou dar um Ctrl T, ó. Jogar ela mais para cá e aumentar de tamanho. Vou deixar ela por enquanto bem aqui. Agora a gente vem aqui. Vamos ver. Vou dar um clique aqui. Vamos ver. Não é esse elemento ainda que eu quero. Pronto, é esse aqui. A gente vai pegar essa coluna. Vai jogar aqui, ó. Porém, essa coluna a gente vai deixar em cima do grupo da foto. Vamos arrastar ela aqui, ó. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai deixar, ó. Vocês percebem que tem um detalhe aqui, ó. Vai deixar ele bem no meio aqui, ó. Dessa forma, eu posso até descer mais aqui. Agora eu vou dar um Ctrl J. Vou dar um Ctrl T. Clicar com o botão direito e dar um flip horizontal. Para a gente poder jogar, ó, para este outro lado. Eu dei um flip horizontal porque o outro lado da coluna ele tem muita luminosidade. Eu não quero essa luminosidade aparecendo aqui dentro. Então eu vou jogar aqui no meio também. Dou um Enter. Pronto. Eu sei que está tudo na mesma direção. Feito isso, ó, eu pressiono Ctrl no teclado. Clico na primeira e depois na outra. Aperto Ctrl mais G. E vou colocar o nome de colunas. Feito isso, eu posso também pegar agora aqui a fotografia, ó. Trazer mais para cá, ó. A gente percebe que o enquadramento aqui do jeito que estava, ó, ele está torto, né? A imagem está muito torta. Então a gente percebe aqui que o enquadramento dela tem que ficar mais centralizado aqui, ó. Então eu jogo mais, ó. Às vezes tem fotografia que você pode utilizar como base de centralização o nariz, mas nem sempre isso dá certo, vai depender muito de como a pessoa tirou a foto. Aí nesses casos você pode fazer esse recurso que é apertar o Ctrl T, ó, e dar uma rotacionada. Ó, a gente ficou bem próximo do que a gente queria. Outra observação que eu queria fazer para vocês sobre isso daqui é o seguinte. Esse grid que nós criamos aqui, ele é uma regra dos terços. Por que é uma regra dos terços? A gente está dividindo o nosso layout em 9 quadrados. Então aqui, ó, no caso são 9 retângulos. E a partir dos estudos neurocientíficos, né, da parte de neurodesign, a gente entende que dentro da regra dos terços nós temos pontos de interseção. E o que são esses pontos de interseção? Eu vou criar uns círculos bem aqui no meio. Inclusive eu tenho tutoriais aqui no canal explicando isso de forma detalhada. Ó, vou criar os círculos. E aqui o que acontece? Quando a gente vai olhar uma imagem, não importa qual é a imagem, pode ser até uma foto no seu dia a dia. A primeira coisa que você vai olhar vai ser para esses pontos bem aqui, ó. Todo o nosso foco inicial ao analisar uma imagem, ele parte para esse ponto e somente para o lado de fora. Então, nas técnicas de publicidade, a gente costuma geralmente, ó, colocar as partes de rosto, algumas partes mais importantes concentradas nessas regiões aqui para chamar mais a atenção. Vocês vão ver que às vezes, por exemplo, design de um produto, o produto sempre está nessa região do meio, tem um tema por aqui e informações abaixo. Isso tem todo um segredo e toda uma técnica para me explicar para vocês e não dá para fazer isso nesse vídeo. Se você quiser entender, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para que você fique por dentro aí dessas técnicas. Agora o que a gente vai fazer, ó? No grupo da foto, a gente vai vir aqui em cima dele, aqui vai ter um maisinho, você clica sobre ele e vai estar criando uma layer. Se você não quiser perder o seu tempo vindo até aqui, você pode apertar Ctrl Alt Shift N no teclado e vai criar a mesma layer, ou seja, vai criar uma nova layer para vocês. Nós vamos vir nos modos de cores aqui, ó, e deixar na cor preta. Se de repente tiver qualquer outra cor aqui, ó, se você não quiser clicar em cima, é só apertar a letra D de dado e vai ativar aqui, né, a cor preta e branca. Se você quiser permutar, é só apertar X, vem para branco, X de novo, volta para preto. Vamos pegar o nosso pincel aqui e o nosso pincel a gente vai clicar com o botão direito, vai deixar ele aqui, ó, com a dureza em 0. Vamos aumentar o tamanho dele. Se não estiver aparecendo a visualização, desative a tecla Caps Lock no seu teclado para que apareça essa opção aqui. Então eu vou aumentar de tamanho aqui. Para quem não entendeu, aqui eu estou mexendo no size. Eu vou dar um clique aqui abaixo, vou até aumentar mais. Vou pressionar Shift, ó, e escurecer essa região aqui, ó. Feito isso, eu vou dar um Ctrl T, vou arrastar aqui para cima, ó, para criar uma leve sombra aqui abaixo.
No caso, fica mais interessante jogando por cima das colunas aqui. Ó, fica até bem melhor. E qual é a intenção de colocar essa sombra? Eu vou já explicar para vocês. Como nós vamos adicionar algumas informações de textos aqui abaixo, é interessante que a gente coloque essa sombra para que a gente consiga realçar os textos aqui dentro. Porque como já tem detalhes de branco aqui, esses textos não irão ficar aparentes. Qual é o próximo passo? Vamos voltar para o grupo do fundo. E aqui eu tenho este elemento, ó. Deixa eu ver se já está aberto aqui. Tá aqui. Esse elemento, a gente vai pegar ele, arrastar e jogar aqui, ó. Então o que eu vou fazer com ele? Primeiramente, eu vou diminuir de tamanho, eu vou colocar um aqui, ó, nessa posição, mais ou menos aqui para mim está bom. Para ficar bem centralizado, você pode vir aqui, ó, nas formas, pega retângulo e tool, cria aqui, ó, um retângulo vindo dessa linha até essa, solta. Você vai perceber que vai aparecer aqui, ó, essas arestas. Aí você clica na régua e traz uma linha aqui para o meio. Para não perder tempo, já joga aqui dentro do outro lado de novo, ó. Vamos segurar aqui, ó, de novo as formas, arrasta e cria uma linha. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar a ponta dele, ó, certinho aqui com o centro e vou trazer aqui mais para baixo, ó, mais ou menos nessa posição. Vou dar um Ctrl J para duplicar e jogar aqui para o outro lado, deixando no mesmo sentido. Ctrl J, deixa eu só centralizar melhor. Ctrl J e essa cópia a gente joga no meio e aumenta de tamanho. E ela eu vou jogar mais ou menos até aqui, ó. Dessa forma está bom. Inclusive vou pegar essas duas e jogar para frente, ó, para ficar bem melhor. Pronto, dessa forma aqui para mim já está bom. Se vocês analisarem bem, a intensidade de cores aqui, elas estão incongruentes, ou seja, as cores não mantêm harmonia. Para a gente criar uma harmonia de cores dentro do nosso layout, é a coisa mais fácil que existe no mundo. É só vir aqui, ó, cores seletivas, Selective Color, dependendo do idioma que você está utilizando, geralmente vai estar bem aqui. Vai abrir aqui para você essa opção e o que a gente vai fazer? A primeira coisa para a gente entender sobre cores seletivas é entender teoria das cores. Teoria das cores, muito embora para alguns pareça simples, é um conteúdo muito abrangente, que exige um estudo bastante avançado para que você se torne uma pessoa mais perfeccionista sobre isso. Vejamos bem, dentro da teoria das cores, toda cor tem uma cor oposta a ela. Não importa qual é a cor, não importa se é uma mesclagem de cor, sempre vai ter uma cor oposta. Se você não entende qual cor é oposta a outra, você pode vir bem aqui e adicionar um balanço de cores. No balanço de cores, a gente tem aqui um pequeno cronograma que a gente vai usar para entender como funciona isso bem aqui. Vejamos bem, o contrário de ciano é vermelho, o contrário de magenta é verde e o contrário de amarelo é o azul. Então, se eu vou vir aqui nas cores seletivas, ó, trabalhar com vermelhos, eu tenho que entender o seguinte: quando eu adiciono ciano, eu estou na verdade fazendo o quê? Eu estou adicionando vermelho. E quando eu vou aqui adicionar o vermelho, eu estou adicionando cianos. Como é que eu sei disso? Me baseando porque eu sei que o contrário de ciano é vermelho e o contrário do vermelho é o ciano. Então aqui quando você adiciona o ciano, você está adicionando vermelho, porque aqui na teoria você estaria adicionando o contrário. E quando você vai puxar para o vermelho, você está na verdade adicionando o contrário dele, que vai ser o ciano. Se vocês verem, ó, se eu arrastar para cá, ó, vocês percebem que adicionando ciano, a imagem vai ficar esverdeada e não é isso que eu quero. Então justamente por isso a gente vai alaranjar um pouco mais ela, adicionando mais tons de vermelho. Feito isso, vamos para o magenta. Qual é o contrário do magenta? Não é o verde? Então isso quer dizer que se eu puxar para magenta, eu vou estar na verdade adicionando verde. E se eu tirar magenta, eu vou estar na verdade adicionando magenta. Então para vocês perceberem, isso aqui é uma coisa complicada, exige treino para você entender como funciona. Já no amarelo, quando a gente adiciona amarelo, a gente adiciona mais tons de verde. Se eu tirar, a gente vai estar adicionando mais tons de amarelo. Então aqui nesse caso, nos aspectos de vermelho, eu vou adicionar um pouquinho mais de amarelo, porque eu quero essa concentração na minha imagem. Só para vocês entenderem, se eu desativar isso aqui, ó, vocês estão vendo como está a nossa imagem, e ao adicioná-la, vocês viram que realçou os detalhes dela. Agora a gente vai para os tons de amarelo, e nos amarelos é aquela mesma coisa.
Lembrando que isso aqui que a gente está fazendo é mesclagem de cores. Se eu adicionar ciano no amarelo, olha só o que acontece. A imagem fica com essa característica. Se eu adicionar vermelho, olha só como fica a imagem, ela fica com sonho de vermelho mais estourado. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu adiciono vermelho no amarelo, eu trago aspecto de laranja. Então isso é entender teoria das cores. Então a gente vai trazer mais para cá, porque eu não quero muito alaranjado. E agora no magenta, se eu adicionar magenta, eu vou adicionar verde e minha imagem vai ficar assim, ó. Aí a nossa pessoa aqui vai ficar quase com as cores do Incrível Hulk e não é isso que eu quero. Então no magenta eu vou adicionar pouquinho coisa. Já no amarelo a gente vai tirar um pouquinho aqui, ó, puxando mais para os tons de azul. Então a gente vai deixar aqui nesse ponto para vocês verem, ó, o tanto que já alterou a nossa imagem, ó. Agora a gente vai partir para os tons de verde. Ou melhor, a gente vai puxar para os tons de ciano, porque nos verdes aqui não vai sofrer muita alteração. Então puxa para o ciano, a gente vai vir aqui, ó, adicionar aqui, ó, um pouquinho de vermelho no ciano. Não pode ser muito. Agora no magenta, a gente vem aqui, ó, e adiciona mais, ó, tonalidade de verde. Já nos amarelos a gente adiciona aqui azul, ó. Dessa forma aqui para mim já está bom. Vamos para os tons de azul. Agora a gente vai vir aqui, ó, adicionar um pouquinho de vermelho. Vamos tirar aqui, ó, e aqui também um pouquinho. Qual é o próximo passo? Nós vamos apagar isso aqui porque eu não preciso. Isso aqui eu só coloquei, né, para mostrar para vocês. Vou dar um Ctrl G e vou colocar o nome aqui de ajuste de cores. Feito isso, agora a gente vai trazer mais intensidade de luz aqui para dentro. Como é que eu vou fazer? Primeiramente, vou vir aqui em cima, criar uma layer. A gente vai vir nas opções de Solid Color e vamos colocar aqui um tom puxado para o verde e para o azul. A intensidade tá bom, vou dar um OK. Pego o meu pincel aqui e usando aquela mesma configuração aqui com a dureza em 0, eu vou dar um clique aqui, ó. Vai criar esse ponto de luz. E eu vou vir aqui nos Blend Modes, ó, clicando em cima da layer e vou colocar como Screen. Feito isso, eu dou um Ctrl T. Vamos aumentar o tamanho e jogar aqui na lateral, ó. Mais ou menos aqui, dou um Enter. Vamos diminuir mais aqui a intensidade. Agora eu vou dar um Ctrl J. Vou jogar aqui do outro lado. Feito isso, a gente seleciona os dois. Ctrl G. Colocar o nome Foco de Luz. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. E esse material aqui, ó, que eu estou utilizando, ele vai estar aqui, ó, o link do meu site para você baixar esses arquivos e fazer o treinamento. Uma observação, se você quer receber as atualizações do meu canal e também outras atualizações a respeito do mundo do design gráfico, vem aqui no meu site, ó, vai aparecer essa opção, permitir atualizações de Gilson, coloca para permitir e toda vez que eu fizer uma publicação aqui, postar um novo tutorial, essa notificação vai chegar na tela do seu computador. Então dessa forma você fica aí, né, sempre atualizado acerca dos meus conteúdos. Então vem aqui no site, ó, baixa aqui esses arquivos e faz esse treinamento aqui da aula. Vamos voltar aqui e o que eu vou fazer agora? A gente vai vir aqui, vamos vir aqui nessa pasta, ó. A gente vai encontrar aqui, ó, alguns elementos de textura e a gente vai pegar primeiramente aqui, ó, esse de número 2, vamos jogar aqui dentro. Aumentar bastante de tamanho. E ele eu vou jogar no fundo. Agora eu vou vir aqui e vou diminuir a intensidade dele aqui, ó, a opacidade. Dessa forma está bom. Agora a gente vai até... Eu vou fechar isso aqui. Feito isso, qual é o próximo passo? A gente vai pegar essa layer aqui de número 7. Vou jogar ela aqui dentro. E essa eu vou colocar aqui dentro do grupo de ajustes. Vou diminuir aqui, ó, ao invés da opacidade, o preenchimento. Dessa forma aqui está bom, ó. Eu vou criar uma máscara aqui. Vou pegar o meu pincel com a cor preta ativada. E vou passar bem aqui nessa região, ó, só para apagar esses detalhes da textura. Agora, a gente vai adicionar outro efeito aqui, né, de ajuste de cores, que é fazendo o seguinte. Você vai vir aqui em ajustes. Vai ter essa opção aqui, você clica sobre ela para a gente adicionar o nosso LUT. Eu vou colocar aqui, ó, nesse primeiro e vou diminuir aqui o preenchimento dele para mais ou menos 25 ou então 30.
Se eu desativar aqui, ó, ele trouxe uma leve interferência de cores que ela vai fazer sentido pra gente na hora que a gente finalizar o nosso arquivo. Feito isso, pronto. Vocês podem perceber aí, ó, que a gente já adicionou bastante detalhes de cores na nossa imagem. A gente vai começar a adicionar informações de texto. Primeiro ponto, ferramenta de texto. Vamos vir nas fontes e procurar por uma fonte chamada Artemis. Essa fonte, ela não tem instalada no seu sistema. Então eu vou deixar ela disponível para que vocês possam baixar e estar utilizando. Então, ativando aqui a nossa fonte, a gente vai vir aqui, eu vou colocar o nome Missa, só que eu vou colocar aqui dessa forma. Vou dar um Ctrl T e aumentar de tamanho aqui. E aqui é o seguinte, vamos ativar os nossos grids com Ctrl ponto e vírgula, Ctrl T, e a gente vai deixar bem aqui centralizado. Vou colocar mais ou menos aqui, assim tá bom. Agora a gente vem aqui, vou deixar isso na cor branca, inclusive não tem importância aqui, ó, a cor do texto, porque a gente vai já usar um gradiente. Agora aqui em letra maiúscula eu vou colocar o nome Santa. Vou deixar bem aqui e aumentar de tamanho, trazer mais para cá. Posso jogar o nome mais aqui em cima. Feito isso, ó, aonde tem escrito Missa, eu vou dar um duplo clique em cima. Vou vir em Gradiente Overlay. E a gente vai clicar em cima de gradiente aqui. E a gente vai vir aqui nessa opção, ó, de verdes. E aqui em verdes a gente vai procurar, né, uma tonalidade ideal para colocar aqui a cor, né, do nome Missa. Você pode testar outras tonalidades de cores também. Vamos ver aqui. Dessa forma aqui está bom. Vou dar um OK. OK. Agora eu vou vir aqui embaixo. Vou colocar aqui o nome, né, do padre. Colocar também aqui bem certinho com as linhas. Se vocês perceberem, eu estou fazendo tudo mantendo, né, a centralização aqui dentro, para que as nossas coisas mantenham uma hierarquia visual, porque hierarquia visual dentro do design, ela vai fazer com que a pessoa, né, entenda melhor o conteúdo que está sendo passado. Então aqui eu vou apagar aqui, né, porque tem um erro. Isso é importante, né, você sempre parar para ver se não contém erro no seu design, ó. É assim que está ficando aí, né, os nossos detalhes. Vou selecionar aqui, ó, os três. Ctrl G, lembrando que para fazer isso, eu cliquei no primeiro, pressionei Shift e cliquei na última layer. Ctrl G, colocar o nome de tema. Vou colocar aqui por baixo. Agora a gente vai procurar por uma fonte chamada Century, que é essa bem aqui. Essa fonte aqui, se eu não me engano, parece que ela é padrão, mas se não tiver, eu vou deixar também para vocês baixarem. Então aqui eu vou colocar, ó, a data. Vou colocar aqui 3 de setembro, vamos deixar mais ou menos aqui. Vou vir aqui em cima agora, ó, colocar domingo. Vou diminuir de tamanho. Vou dar um Ctrl mais aqui na tela, ó. Pressiono o espaço e arrasto, ou então posso arrastar por aqui. Diminuir um pouco mais, ó, pouquinha coisa. Separo. Agora eu seleciono os dois, Ctrl G e coloco o nome de data. Colocar aqui por baixo, Ctrl T, posso aumentar aqui um pouquinho. Agora aqui a gente precisa fazer o seguinte. Vocês estão percebendo que o texto quase não está aparecendo aqui? Para resolver isso é muito simples. Vamos vir aqui, ó, por cima do grupo das colunas, cria uma layer, deixa aqui na cor preta, pega o pincel e vamos passar aqui levemente, ó, pressionando Shift. Agora eu dou um Ctrl T, pressiono Shift e jogo mais aqui embaixo. Dessa forma está bom. Eu vou pegar aqui a minha borracha, deixar aqui, ó, com a dureza em 0 e vou apagar bem aqui, ó. Dessa forma que está ficando aí o nosso layout. Agora a gente vai vir aqui, vai procurar uma fonte que é chamada Montserrat. Essa aqui também não vem por padrão no Windows. Vamos colocar essa daqui, ó, semi-bold. Aqui eu vou colocar em letra branca. Vamos diminuir aqui o tamanho dela, ó. Deixar aqui centralizado. Só que essa daqui, ó, eu vou deixar passar pouquinha coisa aqui embaixo.
Vou diminuir aqui, ó, seleciono com Ctrl A, venho aqui e vou deixar nessa opção aqui, ó, mais light. Essa daqui está bem melhor. E agora aqui embaixo, vou fazer o seguinte, ó. Coloco aqui nessa opção semi-bold. Vou colocar terço 18:30. Essa opção aqui, ó, eu não estou conseguindo colocar em minúsculo, mas é muito fácil de você resolver esse problema. Você vai fazer o seguinte, vou deixar isso aqui só um pouquinho maior, centralizado. Assim está bom. E aqui nesse H, quando você não conseguir colocar em letra minúscula, você vai vir em Windows, ativar aqui as opções de caracteres. Aí você vai ver se essa opção está ativada. Desativando, ó, você consegue resolver isso. Então aqui agora, ó, vou deixar um pouquinho mais aqui. Se não me paroque aqui. Assim está bom. E dessa forma o nosso projeto já está basicamente pronto. Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou jogar aqui dentro do tema. E aqui a gente vai descer pouquinha coisa, deixando aqui esse espaçamento. Ctrl ponto e vírgula. Para finalizar aqui, a gente vai fazer o seguinte. Você vai clicar em cima do grupo dos ajustes e vai apertar Ctrl Alt Shift E. E ele vai tirar um print. Você vai clicar com o botão direito em cima do print, vai converter em Smart Object, vai vir em filtros e vai colocar na opção de Camera Raw. E agora no Camera Raw a gente pode, né, estar finalizando aí o nosso projeto, né, alterando as cores. Então o que eu vou fazer? Em básicos, eu vou diminuir a temperatura um pouquinho, vou aumentar um pouquinho da textura, um pouquinho da claridade, vamos usar um pouquinho de vibração. Agora eu vou vir aqui em calibração, não, em efeitos, um pouquinho de granulados, adicionar um pouquinho de vinheta aqui para escurecer, ó, os cantos, dessa forma. Agora a gente vem aqui em Color Mix, ativa mais aqui as tonalidades de vermelho, laranja e amarelo. Vamos dar um OK, Ctrl 0 e basicamente, né, nosso layout está pronto. Vocês vão perceber que bem aqui, ó, deu uma deformidade. Eu posso estar corrigindo ela criando uma máscara. Pego meu pincel, venho bem aqui, ó, e clico em cima, ó, com a cor preta. Ctrl 0 e esse, né, é o resultado final aí do nosso projeto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula bastante simplificada, tentei ser o mais breve possível, mais rápido. Eu espero que a partir desta aula você possa ter, né, aprendido aí uma coisa nova, tanto dentro do Photoshop, quanto também, né, dentro do universo de design gráfico. E já aproveitando esse momento que você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal.